Fala galera, bom dia, boa tarde, provavelmente boa noite. Hoje a gente está aqui para resolver a questão de número 1 da prova do Monbukai Gakusho, a prova do MEXT. E é uma questão que aborda os tópicos controle hídrico vegetal e abertura dos estômatos. Antes de ir direto para a questão, eu vou trazer uma abordagem geral desses temas, que são os tópicos essenciais e objetivos para que você resolva essa questão. Mas se você quiser pular direto para a questão, eu vou trazer o tempo aqui para vocês, tudo bem? Além disso, a questão em si, o corpo da questão, ela está na descrição em formato PDF para que vocês possam baixar, tudo bem? Deem uma olhada. Vamos lá, gente. Primeiro, eu quero que a gente saiba que um elemento essencial para a sobrevivência de qualquer planta, independente de qual seja, é a água. A água, ela participa de vários processos. Ela participa do controle hídrico, né? Que é meio que óbvio nessa questão, né? Ela participa da temperatura, do controle da temperatura. Ela participa também dos processos bioquímicos, que seja a fotossíntese, seja a respiração da planta, né? Que lembre-se, planta também respira. E além disso, a água, ela participa da estrutura das plantas, assim como ela participa da nossa estrutura. Ela participa da estrutura das células, ela participa da estrutura extracelular, ela participa de vários processos também bioquímicos, que são essenciais para a própria estruturação da planta. Então a gente sabe que a água é um elemento essencial para todo ser vivo, e as plantas, como comum dos seres vivos, ela é extremamente dependente dessa água. E como que essa água, eu sei que é uma questão que pode parecer básica para vocês, mas como que essa água ela é coletada? A água é coletada pelo sistema de raízes, certo? O sistema de raízes, que são sistemas de vasos, são vasos no subsolo, certo? São vasos subterrâneos que absorvem e conduzem essa água do solo até o ponto final delas, que são as folhas. Nessa coleta, ela absorve tanto água quanto sais minerais. E, à medida que vai subindo, as células do tronco, as células da própria raiz, elas vão pegando essa água, vão pegando esses sais minerais para os seus processos, até chegar nas estruturas das folhas. Que é aqui meu desenho de quinta série, mas vocês conseguem ver. As folhas. E nas folhas, a água ela vai participar de um processo essencial para a existência de todo o universo, desde que o mundo é mundo, que é a fotossíntese. A fotossíntese, ela é a água que foi absorvida pelo solo e o CO2 que essa planta encontrou na atmosfera, para a produção de glicose, que é essencial para qualquer ser vivo. Além disso, ela vai produzir o O2, que é essencial para a respiração de animais, de plantas, de protozoários, de bactérias, para vários outros seres vivos. Além disso, ela vai consumir esse CO2, vai consumir essa água e vai produzir glicose e vai produzir oxigênio principalmente. E a fotossíntese, ela é um processo que ela demanda uma quantidade fina, ela demanda uma quantidade bem regulada de água e de CO2. Então, essas substâncias elas não podem se acumular, no caso do CO2, né, porque a planta ela recolhe o CO2 da atmosfera e ela não pode ser perdida. A planta não pode perder muita água. A planta ela já perde muita água, naturalmente, porque ela precisa ter o controle térmico, ela precisa produzir, ela precisa que suas células se mantenham hidratadas. Então, ela não pode perder mais água, ela não pode se dar o luxo de perder mais água, e ela não pode se dar o luxo de ganhar muito CO2, porque o CO2 ela é uma substância que, com a reação com a água, em acúmulo, ela pode produzir ácidos. Então, elas têm que ser finamente reguladas. E como que essas substâncias são finamente reguladas? Elas são reguladas por estruturas que a gente chama de estômatos. Os estômatos são estruturas que são encontradas nas folhas, nas superfícies das folhas. Eu vou desenhar aqui uma folha muito mal feita, mas que dá para vocês entenderem. Nas folhas, a gente vai encontrar principalmente células epiteliais,
que são meramente ilustrativas nesse caso, e algumas células que a gente chama, algumas outras estruturas que a gente chama dos estômatos. Os estômatos, que são o nosso próximo tópico, eles são formados por duas células, um par de células que a gente chama de células guarda. Essas células guarda, elas se encontram em dois estágios, que são esses aqui que a gente está vendo no slide, que são os estados aberto, que é esse aqui, e o estado fechado. E qual é a diferença fundamental entre esses estados? Quando o estômato se encontra no estado aberto, ele possibilita a saída de água e ele possibilita a entrada de CO2, certo? E essa abertura do estômato é essencial para o processo fotossintético. Por quê? Porque tanto a água saindo, né, que é pela produção, ou entrando também, né, dependendo do estado da planta, e tanto quanto CO2 entrando são essenciais para que a planta seja fotossinteticamente ativa. E essas células guarda são estruturas essenciais porque a planta ela é muito queratinizada, ela é muito isolada, ela é impermeável. A folha ela geralmente é impermeável. Então, essas células guarda, essas estruturas do estômato, que, lembrando, estômato significa boca, elas são estruturas que são essenciais para a transpiração da planta, que é um processo de perda de água, para que essa planta perca esse acúmulo de água e para que essa planta pegue o CO2 para a fotossíntese. Perfeito? Então os estômatos são microporos da planta, entendeu? Elas são poros que possibilitam essa superfície de troca. Lembrando que os estômatos são formados por duas células guarda e uma estrutura queratinizada externa, que é como se fosse um tampão impedindo a saída de água externa. E além disso, esses estômatos eles são compostos por uma camada interna e uma camada externa. A camada interna do estômato ela é um pouquinho mais grossa que a camada externa. E, além disso, vamos lá. Como que esse estômato abre? Que é o ponto principal da nossa aula de hoje. Quando a radiação, vou botar aqui em amarelo, porque o Sol é amarelo. Quando o Sol, aqui muito bem desenhado por mim, quando o Sol bate nesse estômato, esse estômato é repleto de cloroplastos, que deveriam ser verdes, mas eu fiz amarelo porque eu estou com preguiça. Mas esses cloroplastos, qual é a função principal do cloroplasto? Isso mesmo, a fotossíntese. E, lembrando, esses cloroplastos, quando recebem radiação solar, o que acontece? Eles começam o processo da fotossíntese. A fotossíntese, voltando aqui na fórmula bonita para vocês, o que a fotossíntese faz? Ela pega o CO2, ela pega a água, produz glicose e oxigênio. Então, a fotossíntese ela vai gerar uma redução de CO2. Por motivos bioquímicos que não vêm ao caso, não é papo de ensino médio, quando o CO2 tem uma queda desse CO2, a célula ela tende a acumular um íon importantíssimo que é o potássio, que é o K+. Então vamos lá, voltando. Radiação ultravioleta bateu no cloroplasto da célula guarda e esse cloroplasto da célula guarda começou a fotossíntese. Voltando, a fotossíntese vai diminuir o nível de CO2 nos espaços da célula, né, dentro da célula, e a redução desse CO2 vai fazer o quê? Vai aumentar a quantidade de potássio. Agora, voltando para as bases do ensino médio. O que acontece com uma célula quando ela acumula íons? Um processo chamado osmose. E o que é osmose? É o ganho passivo de água. E quando a célula guarda ganha água, o que acontece? Ela
incha, ela infla. E a célula guarda, ela possui uma aderência, ela possui duas aderências aqui em cima, nessas camadas mais espessas. E essas aderências vão fazer com que a célula ela abra uma boca. Por quê? Porque aqui está grosso, e já que elas são ligadas, elas não conseguem se afastar totalmente. E o que acontece? Abre-se essa estrutura de boca que a gente está vendo aqui. É um buraco, literalmente, é um poro nessa célula. E esse poro é capaz de perder água, e esse poro é capaz de ganhar CO2. Possibilitando a maior fotossíntese das células, tanto da célula guarda quanto das células circundantes, as células epiteliais circundantes. Então, por isso que a célula guarda é uma célula mestre tanto no controle da fotossíntese quanto da perda e ganho de água dessa planta. Agora vamos lá, o que faria, já que a radiação ultravioleta ela controla principalmente ela controla a abertura e o fechamento dos estômatos, o que faria com que esses estômatos sejam novamente fechados? Isso mesmo, a redução da radiação ultravioleta. E o que faz reduzir a radiação ultravioleta? Ficar de noite. Trazer a planta para dentro de casa, que não pega tanto sol. E além disso, o que faz uma redução de CO2? Além do próprio processo fotossintético, né? Que quando ele está exacerbado, quando a planta não precisa mais de tanta fotossíntese, os índices de CO2 caem tanto que a planta não consegue continuar com a fotossíntese. E o que acontece? Ela para a fotossíntese e fecha o estômago. Quando ela precisar dessa fotossíntese de novo, os níveis de CO2 vão subir e vai começar a fotossíntese tudo de novo, abrindo-se os estômatos novamente. É isso que eu queria falar com vocês agora aqui sobre essa questão. Então vamos pular direto para a questão, gente. Agora vocês estão totalmente preparados para fazer essa questão. Questão número 1 do Monbuka Gakusho. Esse tipo de questão, com um texto maiorzinho e os números aqui para preencher, por exemplo, o número 1 aqui, funciona da seguinte maneira. Ele vai te passar um textão e ao final da questão ele vai te mostrar algumas opções com letras. A função principal dessa questão é que você faça uma equivalência, que você faça uma correspondência entre as letras e os números que estão dispostos. Se você perceber, a quantidade de letras é bem maior que a quantidade de números, então não precisa corresponder tudo, até porque eu acho que ainda tem outra questão que cobra que essas letras sejam comparadas, entendeu? Então vamos lá, voltando aqui, sem mais enrolação, eu vou ler o parágrafo e resolvendo. Eu recomendo que você pause o vídeo e dê uma lida pelo menos no primeiro parágrafo. Vamos lá. A água absorvida pelas raízes das plantas é transportada para as folhas através de no caule ou no tronco, e liberada no ar principalmente através de 2. Este processo é chamado de 3. Quando o solo contém água suficiente, a quantidade de 3 é grande. A quantidade de 3 de plantas de milho adulta excede 2 litros em um dia de verão. Geralmente, a quantidade de água utilizada para o metabolismo fundamental e o crescimento quantitativo da planta é insignificante, e a maior parte da água absorvida pela raiz é simplesmente perdida após passar pelo corpo da planta para o ar. Seguinte, a questão está pedindo coisas simples no começo que a gente já abordou na nossa aula. A água absorvida pelas raízes das plantas e transportada para as folhas através do quê? Lembra que eu falei nos primeiros slides que a árvore ou a planta, ela possui, depois das raízes, ela possui um sistema de vasos. Esses vasos são vasos condutores de água e sais minerais. Esses vasos, eles possuem um caminho tanto para subida quanto para descida, que a gente vai ver na próxima questão, que é o conceito de seiva bruta e seiva elaborada. Mas vamos lá. Eu falei para vocês que são vasos, então tá aqui, ó, letra V de vessels. Então, a gente já tem aqui número... Opa, que eu não estou conseguindo escrever aqui. Número 1. Eita, tá difícil aqui. Número 1, vasos. No caule ou no tronco e liberada no ar, principalmente através de 2. Qual é a célula, qual é a estrutura da planta que é responsável pela liberação de água pela planta? É o estômato. O 2 aqui é o estômato.
Então vamos lá. Estômato, 2. Esse processo é chamado de 3. Qual é o nome do processo em que a planta ela absorve água pelas raízes e perde pelas folhas? Isso aí é o processo de transpiração. Transpiração. Que está bem aqui. A abertura de 2 é afetada pela radiação solar, foi o que eu disse para vocês. A luz incide direto nas folhas e incide também nas células guarda. As células guarda elas possuem cloroplastos e os cloroplastos vão fazendo a fotossíntese. Mas vamos continuar lendo. 2 são distribuídos em superfícies foliares e consistem em 2 anexos 4. 4 contém cloroplastos que não são observados em células comuns da epiderme. Vamos parar aqui que já dá para resolver por aqui. Eu parei aqui. A abertura de 2, a abertura dos estômatos, é afetada pela radiação solar. Foi o que eu falei para você, que a fotossíntese começa e a própria fotossíntese induz a abertura dos estômatos pelo acúmulo de potássio. Aí foi o que eu falei. Quando as folhas são expostas à luz do sol, os estômatos são abertos. Os estômatos são distribuídos em superfícies foliares e consistem em 2 anexos 4. Quais são as células que compõem os estômatos? Os estômatos são estruturas que são compostas por 2 células guarda. Essas células guarda, elas são responsáveis pelo controle osmótico da planta, né? Pelo controle de água da planta, pela perda de água e pela absorção de gases. Então a gente já tem aqui, ó. Cadê? Célula guarda, guarda células. 3. 3 não, desculpa. 4. Contém cloroplastos que não são observados em células comuns da epiderme. Isso não é tão relevante pra gente, são só cloroplastos que são adaptados. Mas vamos lá. A luz solar induz 5 aos cloroplastos em 4, que são nas células guarda. O que reduz 6 a concentração nos espaços aéreos intracelulares, logo abaixo de 2. A luz solar, vamos do início. A luz solar ela vai induzir o que em toda célula vegetal que tem cloroplasto? Ela vai induzir, exatamente, ela vai induzir a fotossíntese. É só pensar, luz solar no cloroplasto, batata, é fotossíntese, certo? O que reduz 6? Lembra que eu falei para vocês o que é reduzido quando você vai fazer a fotossíntese? Vou até voltar na fórmula da fotossíntese. Lembra que CO2 mais H2O vai dar glicose mais água mais oxigênio. O que é consumido principalmente na fotossíntese? É consumido principalmente o CO2. O CO2 é um dos fatores limitantes da fotossíntese. Então vamos lá. A luz solar... A luz solar induz a fotossíntese. Vamos lá. Fotossíntese, fotossíntese, fotossíntese. 5. Aos cloroplastos em 4. O que reduz 6? O que reduz? A concentração de CO2. Então, a concentração dos espaços aéreos intracelulares. O que são espaços aéreos intracelulares? Espaços aéreos intracelulares são pequenos espaços dentro da célula que possuem gases. Então, a concentração de gases nesses pontos aqui é reduzida, é drasticamente reduzida. E o que isso faz? Só responder aqui primeiro, vamos procurar o CO2, 6, né? Perdão, botei 5 aqui. 6. Logo abaixo de 2, que é o estômato. Em resposta à redução da concentração de CO2, K+ é acumulado em 4, o que foi que eu falei para vocês. A fotossíntese vai acontecendo e o K+ é acumulado dentro das células guarda. O que induz a absorção de água por osmose, lembra que eu falei? Resultando em rápido inchaço de 4. A parede interna das células de 4 é 7.
Como que é a parede interna, que eu falei para vocês na nossa aula. Se você ainda não viu, volta lá e dá uma olhadinha. Como é a parede interna, que é essa aqui, ó. A parede celular interna dos estômatos, que é essa aqui e essa aqui. As paredes internas das células guarda. A parede interna, ela é grossa. Vamos voltar aqui, ó. Parede interna e parede externa. A parede interna, ela é grossa. E a parede externa, ela é fina. Por que isso? Porque isso facilita a entrada de água por essas células. Ela facilita que a água entre, porque a parede aqui é fina, e ela impede que a água ela saia daqui. Porque a parede é grossa, então ela não vai sair para cá. Ela não vai sair para cá. Então a água, vou repetir aqui para vocês. A parede interna, que é essa aqui, ela é grossa. Por quê? Porque a água ela vai vir das células circundantes, até mesmo da própria parte de fora dentro das células, que a gente chama de matriz extracelular, ela sai e vem em direção à parede fina. Então ela entra com maior facilidade. E depois ela não sai com uma facilidade pela parede interna da planta. Então, essa parede interna, ela facilita muito o controle osmótico também da célula guarda. Então vamos lá, só repetindo aqui. A parede interna das células guarda, de 4, né, das células guarda, é 7. É o quê? Então 7 é grossa. Enquanto a externa é o quê? Fina. Certo? Então vamos lá nas questões. Só ver se eu acho aqui. E fim. Ah, tá. Aqui. 7 e fim, que é 8, que é o fino. Fino e grosso. A água absorvida por 4 pelas células guarda está acumulada no lado de fora da célula, cuja parede celular é fina, e puxa a parede interna da célula para fora. Vamos explicar. Quando o estômato vai inchar, a água está acumulada, vou fazer azul aqui porque a água é azul. A água está acumulada aqui fora, seja nas células ou seja na matriz extracelular. A água ela vai entrar por aqui, ela é puxada, e quando ela puxa, a célula ela é inflada, ela é inchada. E esse inchaço promove esse crescimento da célula. E esse crescimento da célula promove essa puxada para fora da estrutura do estômago, essa abertura dessa boca. Vocês conseguem entender? É como se fosse uma tangerina, uma virada de frente para a outra. Um gomo de tangerina, no caso. Então, essa célula, ela incha, e quando ela acumula bastante água, essas estruturas elas são separadas, porque aqui em cima a gente tem uma aderência entre elas que impede que elas se descolem. E já que tem essa aderência, vai abrindo só uma boca aqui no meio, que promove a saída de água ou a entrada de CO2. Voltando. E puxa a parede interna para fora, que eu falei aquele processo de abertura da boca do estômago. Como resultado, as paredes celulares adesivas de duas células guarda, são separadas em 2 e são abertas, no caso, porque aqui a tradução foi um pouco literal. São separadas nos estômatos e são abertas. Portanto, a abertura dos estômatos é induzida pela mudança em 9 de 4. Tá, de 4 que são as células guarda. 9, eu vou ser sincero, sem ler as opções você não vai saber responder o que é. Mas, se você dar uma olhada, você vai ver aqui na questão que a gente tem aging, cambium, CO2, córtex, deep, shallow, células guarda, metabolismo hormonal, e que seja. Mas lembra de uma coisa, o que promove a abertura dos estômatos? Isso mesmo, é a osmose. Osmose é um processo osmótico. O processo osmótico, ela é um processo em que você altera o turgor da planta, o turgor da célula da planta, entendeu? Ou, na verdade, qualquer célula viva, né? Mas a gente está falando de planta, por isso que eu falei da planta aqui. Então, ele pede aqui, portanto, a abertura de 2 é induzida pela mudança em 9. Então,
é uma mudança do turgor celular nas células guarda. Porque quando ela ganha água, o turgor celular dela aumenta, a pressão de turgor aumenta, então ela fica mais gordinha. E com o aumento desse turgor, ocorre o afastamento. Então, eu recomendo que você, se você ficar perdido, dá uma olhada nas questões e vê o que melhor encaixa. Porque o que encaixa melhor aqui é... Opa, acabei riscando a questão aqui. O que melhor encaixa aqui é a alternativa U. Pressão de turgor. Certo? Se você não entendeu, eu vou terminar de responder aqui e no final você dá uma lida em tudo. Dá uma lida em tudo e vê se o que eu coloquei faz sentido para você. Se não fizer, pode colocar na descrição aqui que a gente vai respondendo aos poucos, tudo bem? Então vamos lá. Acabou desse lado aqui, né? Os estômatos atuam não apenas na via de vapor de água para transpiração, mas também como via para outros gases. Assim, as trocas gasosas de dois, que são dos estômatos, são importantes também para outros processos metabólicos. Lembra que eu falei para vocês que além dele botar a água para fora, ele coloca os gases para dentro, ou os gases para fora também, o próprio O2 sai pelo estômago. Quando o teor da umidade do solo é reduzido pela seca, ou seja, não tem água no solo, as plantas fecham os estômatos para suprimir a perda de água. O fechamento dos estômatos e o retardo resultante das trocas metabólicas afetam diretamente os processos metabólicos importantes, como 5 e 10. Aí que tá. Falei, 5 é o quê? A fotossíntese. Qual é o outro processo metabólico que depende de água e que não só as plantas e todos os outros seres vivos também fazem e dependem de água e de O2? Porque tá falando aqui, ó, retardo resultante das trocas gasosas. É isso mesmo. Essa questão é literalmente essa parte que não tem como encaixar se você não sabe. A gente está falando da respiração, que é o 10 aqui. Por quê? Tanto a respiração e a fotossíntese, elas são processos antagônicos, porque a fotossíntese ela vai produzir a glicose e a respiração ela vai consumir essa glicose para produzir o ATP. Tudo bem? E elas são a respiração ela é extremamente dependente do O2. E por onde a planta capta o O2 também? Pelos estômatos. Ela abre os estômatos e promove a entrada de O2. Ela promove a entrada de CO2. Ela promove a saída de O2. Saída por onde? Saída pelo processo da fotossíntese e entrada pelo processo da respiração. E ela promove a entrada de água e ela promove a saída de água. Mais a saída do que a entrada, mas também entra água. Certo? Continuando aqui. Preencha os espaços em branco de 1 a 10 na passagem acima, escolhendo o grupo de termos apresentado abaixo. É isso, a questão é essa. Não é uma questão difícil, gente. Eu recomendo agora que vocês leiam o texto e vejam se encaixa e vejam se vocês entendem. O jeito de você fazer essa questão é ler a questão inteira, depois vocês vão ler a questão preenchendo, e depois vocês vão ler a questão preenchida e ver se faz sentido. Se fizer sentido, vocês estão fazendo o correto. É bom que vocês vão riscando as opções que vocês já vão fazendo, entendeu? Tipo, aqui também, aqui que era para ser o número 1, né, que não marcou. Aqui, 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 porque aí você sabe quais opções você pode colocar, porque você não vai repetir. Porque aí isso facilita muito. E vocês estão vendo que eu não coloquei quase nenhuma, porque são mais de 10 alternativas, são quase 20 alternativas e são 10 opções só. Não é uma questão difícil. Releiam, leiam, vejam a aula de explicação que eu falei um pouco mais cedo aqui no vídeo. E qualquer dúvida a gente está aqui para resolver, tudo bem? A gente está fazendo isso para ajudar vocês a passar nessa prova, que não é uma prova fácil para um aluno de ensino médio do Brasil. E eu recomendo de verdade que vocês estudem esse tema, porque é um tema muito recorrente e a gente vai estar aqui para te ajudar nesse processo de aprendizado, tudo bem? Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Desculpa pelo vídeo longo, mas não vai ser sempre assim, porque são poucas as questões com texto enorme assim no Next, mas existem. Mas qualquer coisa, de novo, perguntem, tudo bem? Desculpa o garrancho e falou!